Pastor Leandro Bonese, chega para cá. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Fecha o corredor. Não deixa ninguém só aí. Fecha o corredor. Isso aí. Olha aí. Glória a Deus, o flamenguista lá. Sei daí. Deus abençoe. Dá a mão ali também. Chega, não deixa o flamenguista sozinho, né? Lá do Rio de Janeiro, então não pode ficar sozinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Quem mais? Ninguém tem ninguém só? Não tá só. Carol que está fazendo isso, ó. Não dá para. Tá bom então. Glória a Deus. Fecha os olhos, levanta a mão para o alto. Vamos orar juntos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, graças te damos por mais uma noite permitida pelo Senhor de estarmos na tua casa, te adorando no melhor lugar, Pai, na tua presença, Senhor. Usa teu vaso, teu servo, para transmitir a tua mensagem, Pai. Que ele diminua, o Senhor cresça e o teu nome seja engrandecido. Mais uma vez, fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Aplauda o Senhor, isso aí, glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Alegria mais uma vez, um privilégio de estar aqui, ocupando a tribuna que o Senhor tem separado, para juntos ouvirmos da voz do Senhor através da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por favor, meus irmãos, abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Mateus, capítulo 14 e versículo 22. Prometo que até a meia-noite todos estaremos em casa, no recanto do nosso lar, para descansar também. Prometo. Amém? Quando você encontrar a palavra, você diz amém. A palavra de Deus diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar mais um tanto então, mais um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos diante do Senhor para ministrar a Tua palavra, ela que é viva e eficaz. Eu te peço que do alto venha a revelação do Teu querer para as nossas vidas nesta noite de quinta-feira. Que eu, Senhor, diminua e o Senhor cresça. Que a única voz que seja ouvida aqui, Senhor, seja a Sua. E por misericórdia, Pai, alcança os nossos que ficaram em casa, alcança as famílias neste momento, Papai do céu, e começa a colocar no lugar tudo que está fora. Eu te peço, Papai do céu,
que o Senhor venha trabalhar os nossos corações. Todo impedimento caia por terra, todo coração endurecido comece a receber a tua porção. Todo doente receba a cura, todo oprimido receba agora o alívio que somente o Senhor pode dar. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Papai do céu, que queremos e desejamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala, Senhor, que nós estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus, a igreja concorda, diz amém. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Podem se assentar, por favor. Prometo ser muito breve para a explanação do que o Senhor tem posto em meu coração para dividir, para compartilhar com a amada igreja do Senhor. Bom, nós estamos diante de uma palavra que, graças a Deus, ela é muito conhecida da igreja. Mas é importante nós entendermos e buscarmos um contexto desta ordem que Jesus dá aos seus discípulos. Antes desta ordem, nós vamos ver que todos testemunharam uma grande multiplicação de pães e peixes. É tremendo que Jesus Cristo está num lugar ermo, está no deserto, ele busca estar sozinho no deserto, porque ele recebe uma triste notícia da morte de João Batista. E então ele, entristecido, resolve ir para uma região desértica. E quando as pessoas daquela cercania percebem, descobrem, ficam sabendo que Jesus está na outra extremidade, sozinho, no deserto, nós vamos ver pela palavra de Deus que aquela multidão busca Jesus Cristo aonde ele está. Bom, o primeiro ensinamento de tudo que a gente vai escutar esta noite é: aonde Jesus está é o melhor lugar para estarmos também. Então, no deserto, é no pequeno templo, é na grande catedral, é na nossa casa, é dentro do carro, no ambiente em que Jesus está. Creia, amado irmão, é o melhor lugar para estarmos, sem sombra de dúvidas, porque ali haverá a resposta de Deus para as nossas vidas. E nós vemos pela palavra de Deus que todas aquelas pessoas estavam então agora perto de Jesus. Enquanto Jesus ia no barco para aquela extremidade, a multidão ia ao largo daquele grande lago. E aonde Jesus chegou, a multidão também chegou. E me chama a atenção que Jesus dava atenção para todos que se aproximavam dele. Como que eu estou dizendo isso? Porque depois da grande multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos ver que Jesus Cristo fica despedindo a multidão. Sabe o que eu entendo? É que Jesus Cristo vai prestar atenção em tudo o que você colocar diante dele. Quando você se aproximar de Jesus, ele vai te dar atenção. Então, em nome de Jesus Cristo, esta noite, não perca esta oportunidade que ele está te dando. Use esta oportunidade para falar tudo que está contido no teu coração, as coisas que têm pesado a tua alma, as situações contrárias, as situações que têm causado peso em você, a alma muitas vezes endurecida, a alma cansada. Esta é a noite em que ele separou para te ouvir de um jeito sobrenatural, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Porque aquelas pessoas estão perto de Jesus Cristo e este relógio anda muito rápido, pastor Márcio. Tira as pilhas desse relógio, como diz o meu irmão Diego Neymar. O que acontece é que Jesus Cristo está lá, do outro lado, recebe a má notícia, a notícia triste que João Batista morreu. Ele fica triste. E me chama a atenção que mesmo Jesus Cristo estando triste, ele não deixa de fazer o que ele precisa fazer, mesmo diante das nossas adversidades, porque muitas vezes seremos magoados, muitas vezes seremos entristecidos, muitas vezes teremos situações que nós não queremos viver, muitas vezes seremos colocados à prova, e isso vai acontecer todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas, enquanto estivermos nesta terra, em algum momento nós seremos provados.
Nós seremos entristecidos, seremos afrontados. O nosso coração muitas vezes vai querer parar, vai querer desistir, querer lançar tudo fora. Mas não é isso que Jesus Cristo está nos ensinando esta noite. Esta noite Jesus Cristo está nos ensinando, mesmo ele tendo o coração entristecido pela morte de alguém que ele amava, ele vai para o deserto. E quando as pessoas chegam perto de Jesus, ele ama aquelas pessoas, ele ministra a palavra para aquelas pessoas, ele distribui cura para quem quer ser curado, ele entrega a sua atenção para quem quer conversar com ele. Ei, não é porque muitas vezes nós estamos tristes, amargurados, que nós vamos deixar de fazer o que nós precisamos fazer. Nós devemos continuar ministrando, continuar louvando, continuar fazendo aquilo a qual nós somos chamados, porque nós somos filhos de Deus, e Ele conta comigo e contigo independente das circunstâncias. Aqui existem homens e mulheres que Ele está levantando, independente do que possa estar passando na minha alma. Eu preciso louvar, eu preciso ministrar, eu preciso ser a imagem e semelhança de Deus. Aplauda o Senhor. Chega um momento em que alguém vai dizer: Senhor, despede a multidão porque está tarde e não tem o que comer aqui. E cada um vai para a sua casa, cada um vai encontrar a sua provisão. Jesus vai dizer: não é interessante de que nós dispersa a multidão de barriga vazia? O que tem aí? Alguém vai se levantar, tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguém levou para o culto 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que significa? Independente do que pode estar acontecendo, que parece que a provisão não existe, que a provisão não chega, mas Deus há de se encarregar alguém, de levantar que seja uma única pessoa para trazer a provisão, a provisão, a provisão. Então, se o teu problema é a provisão, em nome de Jesus Cristo, alguém, o nosso Deus, há de levantar para trazer a provisão, porque então ele vai dizer: tem alguém aqui que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, e eu vejo ele usando os olhos da fé, pastor Sidney, traga para mim, entrega para mim. Ele mais uma vez chamando a sua responsabilidade: entrega esses pães, entrega esses peixes, que eu sei exatamente o que fazer, como fazer e como gerar uma grande provisão. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Os estudiosos dizem que é para perto de 15 a 20 mil pessoas no deserto. É muita gente para alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Impossível, inadmissível aos olhos humanos, melhor, aos olhos carnais. Crente carnal não consegue enxergar este milagre. Nós precisamos viver na esfera espiritual. Por isso nós precisamos buscar a presença de Deus num avivamento, tanto que a palavra vai nos dizer: desperta tu que dormes. Está na hora de um grande despertar, de um grande mover, para que uma palavra como essa não fique na incredulidade, como alguém resolveu escrever para entusiasmar o auditório, para entusiasmar os irmãos, para trazer, quem sabe, uma palavra aquela que vai deixar a pessoa em todo gás, vai sair da igreja: eu posso, e depois passa na esquina, já perde a bênção, porque o inimigo vem e toma. Nós precisamos olhar o que está acontecendo aqui com os olhos espirituais, despertar. Nós precisamos despertar, porque senão nós não vamos comer desse pão e tampouco desse peixe. Traga aqui, entrega para mim. E diz a palavra de Deus que Ele dá graças, Ele agradece aquela quantidade enorme de pães e peixes, porque nós precisamos enxergar o milagre, nós precisamos viver o milagre. Nós precisamos, quando nós estamos na necessidade, em algum momento da nossa história vamos passar pelo pouco,
Quem já não passou pelo pouco? Isso faz parte da caminhada cristã. Mas o que nós temos que fazer é visualizar, enxergar, ou pelo menos tentar enxergar como Jesus estava enxergando naquele dia. Quando ele pega aqueles poucos pães e poucos peixes, ele já observa o que vai acontecer, ele já antevê a cena, ele está percebendo que todas aquelas pessoas serão alimentadas, todas serão saciadas, ninguém sairá daquele ambiente com a sua barriga vazia, jamais! Então, quando nós pedimos ao Senhor, nós pedimos e precisamos crer no que nós estamos pedindo. Visualizamos e cremos, já aconteceu, já aconteceu, a derrota passou, a vitória chegou, em nome de Jesus Cristo, porque é realidade. Você crê nisso? Os evangelhos vão dizer que ele faz se assentar em pequenos grupos de 50, de 100, e ele não entrega para aqueles grupos, ele entrega para os seus. Ele entrega, depois de abençoar, para os seus apóstolos, os seus discípulos, e eles vão entregando, e a palavra vai nos dizer que sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Você pode aplaudir? Você pode aplaudir? Porque o milagre é retumbante, é para não deixar dúvidas do que ele vai fazer. Mas é preciso crer. Crer. Aí então, depois deste milagre acontecido, ele dá ordem àqueles que estavam com ele: voltem para outra margem. Voltem, o que vocês precisavam fazer aqui já foi feito. O que era necessário fazer deste lado já aconteceu. Tem algo para acontecer ali, quem sabe ainda não do outro lado, mas ainda no percurso. Eles não sabem disso, porque se soubessem, quem sabe não teriam embarcado naquela embarcação. Se eles imaginassem que ali na ponta, no meio daquele grande lago que é chamado de mar, teriam que enfrentar um grande vendaval, ondas fortes, quantos teriam subido no barco? Tem provas, e a maioria delas é assim: nós não sabemos, nós não temos ideia, mas nós somos chamados, somos remidos, somos convocados para um grande exército. Então, quando ele diz vai, nós vamos. Mas vai ter tempestade? Que venha. Vai ter lutas? Que venham. Porque aquele que me alistou, aquele que me selecionou, é ele que garante que eu vou chegar do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor se você concorda. E ele fica o quê? Despedindo a multidão, dando atenção. Ele está olhando para ti agora. Está contemplando o teu coração nesse momento. E depois de despedir todos, ele vai para um monte orar. Mas tem uma missão acontecendo, mas ele está em oração. Tem uma missão acontecendo, mas ele está em oração. Ei, em nome de Jesus Cristo, enquanto alguns vão em missão, nós precisamos continuar em oração. Enquanto muitos estão se levantando para ir, nós precisamos orar. Enquanto muitos estão passando por tempestades agora, amando a ordem de Deus, nós precisamos orar e interceder por esses irmãos e irmãs que neste momento, enquanto estamos neste culto de adoração ao nosso Deus, estão nas ruas, estão viajando agora para outros continentes, estão nos seus carros indo para um outro lugar, ministrar a palavra de Deus. Em algum momento, em algum lugar, enquanto estamos aqui, alguém está indo, assim como nós já fomos, assim como nós iremos também, e nós não podemos deixar de orar, porque se a luta vem, Jesus Cristo está em oração. Se a luta vem, não te preocupa, porque logo Ele está indo em tua direção. Se a luta vem, não te preocupe, porque tem provisão. Ele te fortalece, Ele te fortalece, Ele te fortalece em nome de Jesus. Lá no meio do mar tem uma tempestade. Está difícil a vida lá. Está difícil, eles têm um pensamento de que vão perecer a qualquer momento.
Esqueceram da promessa, quem sabe? Que passava na cabeça daqueles homens, que forja era aquela, que treinamento é este? Só sei que Jesus mandou. E é onda de um lado, onda de outro, vento que não para de soprar, cada vez mais forte. Só que daqui a pouco eu vejo pelos olhos da fé um corredor, quem sabe, se abrindo, e ele está chegando. Ele está vindo, ele não está nem preocupado com onda, não está preocupado com vento forte. A voz de Jesus Cristo é suficiente para acalmar toda e qualquer situação. Um comando de Jesus Cristo, um querer de Jesus Cristo é o suficiente. E Ele está vindo agora. Ele não está preocupado com o vento. Presta atenção nisso. Jesus não está preocupado com o vento. Jesus não está preocupado com as ondas altas. Quem se preocupa é o homem carnal, assim como um homem comum. Ei! Homem espiritual, mulher espiritual, se preocupa em orar mais, em buscar mais, em querer mais a presença de Deus. Não com o vento, não com a situação contrária. É um fantasma, dizem eles. É um fantasma. E Jesus, ouvindo isto, vai dizer: tem de bom ânimo. Coloque-se de pé, por favor. Tem de bom ânimo. Ele está dizendo aos nossos corações essa noite: eu sei o que está acontecendo aí. Tem de bom ânimo. Eu sei o que se passa aí. Tem de bom ânimo. Calma. Tem de bom ânimo. Porque ele vai dizer: tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Você entende isso? Se você está entendendo isso, eu quero que você faça agora como Pedro fez. Porque Pedro, então, ouvindo estas palavras, vai dizer: é o Senhor, é o Senhor. Veja a cena. Então me mande ir ter contigo. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Você está entendendo? Poderia ele dizer: se é o Senhor mesmo, nós vamos nos aproximar com o barco aí, o Senhor entra então. Não. Pedro disse: é o Senhor. É como ele dissesse: eu quero uma prova. É uma prova. Então me manda ir ter contigo sobre as águas. Ele está dizendo: então me faz caminhar sobre as águas. E Jesus simplesmente diz: vem. O altar está liberando do alto um comando dizendo: vem, vem, vem sem medo, vem sem reservas, vem sem preocupação, vem sem demora, vem, vem, vem. Isso, independente, isso, independente do que se passe no teu coração agora, vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, vem, vem sem demora. Vem com pressa de receber. Isso. Vem com pressa de receber. Vem. 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 Quando o céu está vem. Não te detenhas. Vem. Vem. O convite é para todos agora. O convite é para todos. Vem. Vem. Não fique no teu lugar agora. Vem, evangelista. Vem. Vem. Vem, Rafael. Pode vir. Vem, irmã Laura. Vem. Venham todos. Venham todos. Vem. Olha isso. Mas prefiro confiar sem entender. Glória a Deus. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus poderoso, magnífico é o Senhor. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Papai do céu. Guarda, guarda, Pai. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor.
Senhor, Quando tu te medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba. vem, que eu sinto a sua dor. apenas vem. Nunca se Vem, esqueça vem sem reserva, que vem sem no demora. mar eu posso Vem e entrega nesse altar tudo. Entrega no altar tudo. Entrega a tua alma no altar. Esse tempo é Olha só. necessário. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Jesus deu uma ordem. Vem. E Pedro começa a colocar o seu pé para fora do barco. E percebe que a água tem um pavimento. A água sustentou o pé de Pedro. E de repente foi o outro. Ele não afundou, irmão Reinaldo. Ele caminhou. Fé absoluta em Jesus Cristo. A nossa fé, ela afasta de nós o medo. Quanto mais fé nós temos em Jesus Cristo, mais o medo vai ficando distante. Quanto mais fé, mais poder de Deus nós recebemos. Então Pedro agora já não está mais dentro do barco. Pedro agora está com seus 2 pés fora do barco. Como que isso é possível? Pela voz, pela palavra. Pela palavra as coisas impossíveis tornam possíveis. Ele torna a existência aquilo que não existe. Então Pedro começa a andar. Quem sabe um passo, quem sabe mais outro. E eu, olhando pelos olhos da fé, visualizo ele olhando para Jesus, indo em sua direção. Só que acontece, presta atenção nisso, o inimigo das nossas almas não gosta. Ele se levanta de um jeito quando estamos fazendo a coisa certa, quando estamos olhando para Jesus, quando estamos caminhando em direção a Jesus. Ele se levanta de um jeito que, se o vento estava contrário e soprando incessantemente, se as ondas estavam altas a ponto do barco quase afundar, ele dá um jeito de fazer com que aquele vento fique mais forte, fazer com que a onda fique mais alta, a ponto de tirar a concentração de Pedro. O inimigo vai fazer de tudo, presta atenção, hein? Vai fazer de tudo para tentar tirar a nossa concentração de Jesus. Vigia, porque Deus está nos alertando esta noite. Cuidado, pode ser que surjam por aí, nesses próximos dias, um levante tão grande, capaz de fazer você titubear. Mas preste atenção no que Pedro e a palavra de Deus nos ensina. Porque quando veio um vento mais forte, uma onda mais alta, e ele então teve medo, diz a palavra. E quando teve medo, ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, a primeira coisa que Pedro faz, ele nos ensina agora. Ele pede socorro. Senhor, salva-me. Quando as coisas começarem a ficar estreitas, e elas poderão ficar, porque Deus está nos alertando através da sua palavra, você vai fazer que nem Pedro fez. Senhor, salva-me. Você pode gritar isso agora? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha para mim aqui para encerrar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando o vento mais forte vier e tentar te tirar do caminho de Jesus Cristo, você de lembrar desta mensagem desta noite, e você vai clamar bem alto: Senhor, socorre.
socorre-me. Senhor, me ajuda. Senhor, este é o momento que eu preciso de ti ainda mais. E naquele instante, naquela hora, a mão do Senhor te salvará. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, erga as tuas mãos para o alto, em sinal de rendição, e diga assim: Senhor, Senhor, eu tomo posse da tua palavra e te peço, me guarda, me protege, a mim, a minha casa, minha saúde, meu ministério, meus familiares, que o inimigo fique longe, bem longe, e o Senhor tome conta de mim e de todos os meus. Em nome de Jesus, você concordando diz amém. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. E se você tem comunhão com quem está perto, abraça bem forte ele e diga: o Senhor é contigo por onde quer que andares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar, crendo na palavra, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.